Amados e preciosos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Esse é o desejo do meu coração. Com a graça de Deus, nós temos o privilégio de dar início a mais um programa Assuntos de Família. E cremos que Deus, como das outras vezes, sempre tem nos abençoado. Ele irá nos abençoar em mais esta oportunidade. Nós vamos ler as Escrituras em Provérbios, capítulo 30, versículo 15 ao 16, para nós darmos início, então, a esse programa, que tem como título, nessa oportunidade, nós estaremos falando sobre o tema Reconhecendo sua responsabilidade para a vitória em seu casamento. Eu creio que isso será de ajuda para cada um de nós. Então vamos ler em Provérbios 30, versículo 15 ao 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Essas são as duas filhas da sanguessuga. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Então, com essa escritura, eu quero dar início, então, a esse programa, falando, então, sobre a necessidade de cada um, individualmente, esposo e esposa, reconhecer a sua responsabilidade para que esse casamento, esta viagem a dois, seja uma viagem de glória, de bênção, aonde outros possam olhar e se inspirar e desejar ter essa mesma presença, essa mesma atmosfera que vos rodeia. Infelizmente, hoje vemos muitas pessoas soprando a pena, para o outro. Em outras palavras, jogando o compromisso para o companheiro. Joga-se o compromisso pelo bem-estar e também joga-se a culpa por todas as coisas que venham a dar errado. Isso é algo que tem causado e aprofundado os problemas nos lares. Eu quero iniciar esse programa falando sobre uma história de um pai. Ele estava com seu filho passeando assim no campo e de repente o pai parou e disse: filho, ouça, preste atenção e escute. E aquele filho então parou e ficou ouvindo. E o pai disse: o que você ouve? E o filho disse: eu estou ouvindo o cantar de pássaros. O pai disse: e também escuta alguma coisa a mais? Aí o filho disse: sim, eu estou escutando o barulho de uma carroça. Daí o pai olhou e disse: sim, é o barulho de uma carroça vazia. Aí o menino olhou e disse: pai, como o senhor sabe que é uma carroça vazia, se nós nem mesmo a estamos vendo, só ouvindo o seu barulho? Então aquele pai olhou para o filho e disse: sim, meu filho, pelo barulho eu percebo que ela está vazia. Ele disse: quanto mais vazia, mais barulho a carroça faz. Então, ouvintes, amados irmãos, essa é uma maneira de identificar uma vida vazia. É uma vida que tem muito barulho. Um riacho, quanto mais profundo, mais quieto ele é. Águas profundas, elas são quietas, mas águas rasas são barulhentas. E um casamento onde está vazio da presença de Deus,
está vazio dos bons costumes, do conhecimento de Deus, é um casamento onde tem muito barulho. E eu espero que nesta oportunidade eu esteja falando para casais ou para jovens que estejam desejando construir o seu lar. Eu espero estar falando para pessoas que desejam e anseiam por ter um casamento sereno, tranquilo, um jardim florido, um jardim cheiroso, aonde haja uma atmosfera agradável para se viver, tanto o casal quanto aos filhos e também aqueles que se aproximam para companheirismo. Então, nós vemos que há casamentos onde o relacionamento ele é acompanhado, como eu disse, de muito barulho. Reclamações, murmurações, gritarias, palavras que ofendem, palavras que machucam. E a Bíblia é clara em dizer que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Quando eu falei que um casamento vazio da presença de Deus é um casamento que tem muito barulho, eu estou dizendo ao mesmo tempo que este casamento, ele está vazio da presença de Deus, mas está cheio de outras coisas. Porque quando se trata da questão espiritual, nunca existe neutralidade. Ou está de um lado ou está do outro. Ou está cheio de Deus ou está cheio das coisas do mundo. E se este homem, esta mulher, não tem o seu coração cheio da presença de Deus, infelizmente ele vai ter seu coração cheio de palavras ásperas, de gritaria, de discussão e de toda sorte de coisa que venha trazer e causar muito barulho neste casamento. Então, é claro que nós damos aquilo que temos. Por isso a Bíblia diz, do que o coração está cheio, a boca fala. Isso é uma realidade e não adianta a pessoa tentar agir diferente. Ela vai conseguir, quem sabe, manter uma aparência em algumas oportunidades, diante de amigos, diante da igreja, mas no dia a dia vai sair aquilo que está lá dentro. Como o profeta conta a história daquele casal rico que ele foi visitar, ele havia feito o casamento daquele casal, e um dia ele sentiu o desejo de ver como eles estavam. E quando ele se aproximou da mansão, ele de longe ouviu os gritos. Veja, uma carroça vazia faz muito barulho. Um casamento vazio da presença de Deus faz muito barulho. De longe o profeta ouviu aqueles gritos. E quando ele se aproximou, e a porta estava entreaberta, e eles discutindo um com o outro, se ofendendo, aí o profeta chegou diante da porta e fez... E eles olharam e viram o profeta. Então, aquele homem rapidamente pegou o braço da esposa e olharam para o profeta, sorrindo. Olá, irmão Brana. O profeta disse, como vocês estão? E ele olhou para sua esposa e disse, bem, não é, querida? Tentando mostrar uma vida que não tinha. Como eu disse, nós damos aquilo que temos. E se não tem, a pessoa vai conseguir, em algumas ocasiões, disfarçar uma aparência. Mas eu creio que você que está assistindo, você, casal, você deseja esse tipo de casamento abençoado. E se porventura vosso casamento tem sido assim barulhento, você para e pensa, é uma carroça vazia. Nós precisamos encher de experiências com Deus.
Nós precisamos encher o nosso coração da presença de Deus, nos aproximar de Deus, e esse barulho, naturalmente, ele vai se extinguir. Então, existe, falando sobre corações vazios, casamentos vazios da presença de Deus, aonde tanto barulho, tanta reclamação, tanta gritaria, como eu disse, tantas palavras que ofendem, que machucam. E existem palavras que elas matam qualquer sentimento positivo no coração daquela mulher. Matam qualquer sentimento positivo no coração daquele homem. É como ácido, é como veneno que corrói. Mas também há palavras agradáveis que transmitem esperança. Aquilo traz alegria, aquilo traz paz, traz conforto. São palavras que semeiam essas coisas agradáveis. E isso brota de um coração cheio, cheio da presença de Deus. É esse casamento que Deus espera ver em seus filhos. É para isso que Deus quer, que nós nos enchemos da presença dEle. Mas como Deus vai poder encher esse coração quando as pessoas se ocupam tanto com entretenimentos? Aquela irmã, com aquele tipo de amizades com suas amigas, que em conversas, transmitindo sempre aquelas conversas desagradáveis, falando mal dos seus maridos. Aquele tipo de atitude, aquelas coisas vai trazendo atmosferas pesadas para dentro do lar. Aquele homem, por sua vez, envolvido também com amizades, com todo tipo de conversações. Olha o tipo de livro que vocês lêem. Olha o tipo de programas que vocês assistem. Quando vocês pegaram a vossa Bíblia pela última vez, qual foi a última vez? E se assentaram e leram junto? E oraram junto? Aí está a causa desse esvaziamento, aonde infelizmente traz tanto barulho. Quando é só o casal, o prejuízo é menor, é entre eles dois. Mas quando essa família já tem filhos, mais pessoas ligadas, outras famílias já têm, além de filhos, têm netos. E isso acaba influenciando toda a família. As boas coisas levam boa influência e as más coisas levam más influências. Então, eu creio que isso é algo próprio para nós conversarmos. Sendo esse um programa que aborda praticamente só casos, assuntos de famílias, e eu creio que esse é um dos assuntos mais primordiais, porque a família é a base de tudo. A família é a base da igreja, a família é a base da sociedade. Se na família as coisas vai bem, na igreja vai bem, na sociedade vai bem. Parte desse princípio na família. Então veja que a construção desse relacionamento agradável é uma responsabilidade de ambos, de um como do outro. Você assumiu um compromisso, você assumiu uma responsabilidade de desenvolver em seu companheiro as bênçãos de Deus. Você não deve jamais ter um tipo de visão egoísta, como que casei para que ela me faça feliz. Ou ela diz casei para que ele me faça feliz. Não, 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 não. Jesus nunca nos ensinou isso, esse individualismo. Pelo contrário, ele ensinou viver para os outros. E o profeta desta era tem uma frase muito boa que eu sempre guardo comigo. Ele diz assim: vida eterna é viver para os outros.
Se é necessário nós viver para o bem das pessoas, quanto mais para o bem daquela pessoa que você escolheu para andar junto o resto da sua vida. Então, como eu disse, você assumiu uma responsabilidade de desenvolver em seu companheiro e sua companheira as bênçãos de Deus, fazer esta pessoa feliz. Essa deve ser a tua preocupação. Essa deve ser a preocupação da mulher, essa deve ser a preocupação do homem. E se vocês, como cristãos, desejarem isso, Deus vos abençoará de tal maneira. Ah, mas se eu me esforço para fazer ele feliz e ele não, olha, é uma questão de naturalidade. É natural, se você se esforçar para ajudar ele, automaticamente ele fará o mesmo por você. Isso você pode descansar, porque isso vai influenciar, vai constranger o outro lado. Tua atitude, tua boa atmosfera vai fazer com que o outro lado te dê o mesmo pagamento. Assim como também palavras agressivas, cobranças, influencia do outro lado também agir semelhante à forma que você está agindo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com a medida que medires outros, vocês serão medidos, disse Jesus. Então, isso mostra que é a minha atitude para com o outro que vai inspirar do outro lado a atitude dele para comigo. Especialmente quando se trata de um casal que serve a Deus. Os dois estão buscando andar com Deus e isso é natural que aconteça. Então, quando você, observe isso, quando você percebe que não tem algo bom para dizer para o seu companheiro, não tem algo bom para dizer para a sua companheira, algo que venha contribuir, então fique calado. Fique quieto e diante de Deus vai e abra o seu coração. Se não pode falar algo que vai somar, falar algo que vai trazer uma boa atmosfera, se cale na presença de Deus. Ah, mas então eu não posso falar, trazer as minhas queixas, fazer os meus pedidos? Claro que pode. Isso é a base fundamental do casamento, o diálogo, a liberdade de se expressar. Mas no momento certo, no momento apropriado, você vai ver a hora, a atmosfera está adequada, então eu vou falar. Olha, meu querido, aquele dia, aquelas palavras que você falou para mim me machucou. Não faz mais isso. Agora, se você vai, na hora, revidar, é claro que a coisa vai inflamar. E antes de você, mesmo no momento adequado, você levar a tua queixa, antes disso, que a tua vida tenha mostrado a ele que você realmente está lutando para elevar, para trazer bênçãos sobre ele, para fazer ele feliz. Porque se vai cobrar e a tua vida não mostra que você vive para ele aquilo que você deseja dele ou dela, é pior, aquilo vai trazer mais consequências, certamente. Então, antes de falar, antes de cobrar, antes de pedir, que você tenha provado com a sua vida que você vive para ele, que você tem se esforçado para criar essa boa atmosfera. Então nós precisamos, amados, buscar desesperadamente ser cheios do que o Senhor é e do que o Senhor tem. Porque quando somos cheios do que o Senhor é e do que o Senhor tem, nós vamos transmitir o que o Senhor é para nosso companheiro, para a nossa companheira. Cooperando sempre com Deus, falando as palavras de Deus, conforme a necessidade daquela pessoa que ouve. É necessário, então, buscar isso. Ser cheios do que o Senhor é. Ser cheios do que o Senhor tem, para que possamos transmitir. Não fale ao seu cônjuge, seu companheiro, não fale como alguém está falando para o seu inimigo.
Jamais. Não fale ao seu companheiro o que o inimigo de Deus gostaria que você falasse para ele. Mesmo que isso pareça justo, jamais. Jamais fale para o seu companheiro, para a sua companheira, aquilo que o diabo gostaria que você falasse. Lembre-se que o diabo veio para matar, diz a Bíblia, destruir. Mas Deus, ele criou para si um casal. E como casal, ele quer que nós venhamos cumprir o propósito. Um propósito elevadíssimo no plano de Deus. Então veja, ame de todo o coração o seu cônjuge. Não só com palavras, mas ame de fato, ame em verdade, pois ele é o teu próximo, mais próximo de você. Não o destrua com palavras que o diabo deseja, mas vamos cooperar com o Senhor, vamos cooperar com Deus e não com o nosso inimigo, porque o que Deus quer é construir esse relacionamento agradável entre esse casal, entre essa família. Que de nós possa sair, que de você possa sair sempre palavras que alimentem espiritualmente. Quero ler aqui algumas escrituras, para que não fique somente em minhas palavras, para você ver o peso que tem as palavras. Em Efésios capítulo 4, verso 29, as escrituras nos dizem assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Mas para que possa falar essas palavras boas, que dê graça aos que ouvem, é necessário ter esse coração cheio de palavras boas, cheio da presença de Deus. No verso 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Também no livro de Provérbios, antes de Provérbios, vamos ler Salmo 45, verso 1, aonde a palavra nos diz assim, o meu coração ferve com palavras boas. Olha só. Falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Que coisa linda, né? O meu coração ferve de palavras boas. Está cheio, né? Aí não é aquela carroça barulhenta. Provérbios 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Veja só. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde, né? Para os ossos. Isso é o que Deus espera, que nós sejamos cheios disso. E quando eu encerro deixando esse conselho para você, meu querido irmão, preciosa irmã, cada um de vocês, lembrando do que eu disse, é uma responsabilidade dos dois ter esse casamento próspero e abençoado. E quando você, esse é o conselho que eu quero vos deixar, se encontrar intimidando o seu companheiro ou sua companheira, tratando ele ou ela com indelicadeza, prepotência, querendo demonstrar que você tem a razão, a verdade absoluta, lembre-se do pai dizendo, carroça vazia faz muito barulho. Que Deus os abençoe e que vocês sejam cheios de boas coisas, de boas palavras, palavras agradáveis, de virtude para transmitir na mensagem a estatura do varão perfeito. O profeta diz
Quando ele chega na parte da virtude, ele diz: virtude é poder para transmitir. Aquela esposa, ela tem virtude. Marido chega cansado, estressado lá do mundo, lá fora, trabalho, mas encontra palavras suaves, palavras inspiradas, que ameniza o cansaço, que acalma o coração. A esposa está ali estressada. Quem sabe passou o dia com as crianças, causando alguns tipos de barulho, né? Porque crianças sempre traz preocupação, traz esse tipo de cansaço para os pais, porque é o trabalho, né, dos pais, os educar, e a mãe fica mais tempo ali lidando com eles. Às vezes o pai chega, ela está estressada, mas encontra aquele homem cheio da palavra de Deus, cheio do amor de Deus, cheio de compreensão, de palavras boas. Lembra do profeta quando aquelas pessoas vieram e falaram e trouxeram uma atmosfera ruim na casa dele? E as pessoas foram embora e aí as crianças, o José, estava ali brigando com sua irmã, Meda estava chorando num canto. Que tal se o profeta olhasse e xingasse, batesse no José, gritasse com a irmã Meda? Aquilo ia trazer mais consequência, mais peso sobre o ambiente. Mas o que ele fez? Correu, pegou um avental, colocou, disse: eu vou te ajudar a lavar a louça, e depois eu vou te levar numa loja onde eu vi um vestido assim, que combina contigo e tal. Logo a Meda estava sorrindo, as crianças estavam brincando e tudo estava em paz. Você é um criador de atmosfera. Então lembre-se, carroça vazia faz muito barulho. Nós damos aquilo que temos. Não culpe o seu companheiro, não culpe a sua companheira se há barulhos no vosso lar. Procure se encher da presença de Deus. Não cobre do outro antes de você demonstrar com atitudes que você tem demonstrado e tem feito realmente tudo para prosperar esse casamento. E quando cobrar, seja com passividade, com humildade, não com arrogância. E no tempo certo, na hora certa, trará um resultado certo e abençoado também. Que Deus os abençoe e até o próximo programa, com a graça de nosso Deus. Fique com Deus, é o meu desejo que a presença dele possa encher os vossos corações e aquietar, se há barulhos, todo barulho desagradável.